E é isso aí, galera. Nós saímos de 2014 e chegamos em 2017, né? 3 anos depois. E me digam, como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu, o Adriano, em 2016, na verdade, no final de 2016. Eu tinha recém adquirido um Opala, né, o meu primeiro carro, e teve um encontro, não era um encontro mensal, era um café da manhã na panificadora, né? É o café da manhã. Numa panificadora, e foi onde a gente começou a encontrar os carros. Eu não conhecia ninguém, praticamente, da cidade, e encostei meu carro lá, chegou essa peça onde a gente se conheceu. Aí eu ainda fiquei com... Eu acho que foi a primeira vez que eu topei o PC também. Aí nós ficamos lá assim, do outro lado da rua, olhando, rapaz, como é que ele teve coragem de pagar isso tudo no Opala? Eu falei, né? Eu pensei, não, mais vale. Foi, moço, caro demais. Ele tinha pagado, quanto? 15 mil? Tinha pagado um valorzinho já expressivo naquela época já, né? Mas foi ali que a gente se conheceu, né? E aí eles vieram e já começamos a conversar. E aí o Adriano não tinha carro ainda, né? Mas ele se expressava o tanto que ele gostava, principalmente do Opala. E aí a gente foi se conhecendo melhor. E aí a gente conheceu um outro parceiro nosso que não está mais aqui em Jataí, né? Mas aí, como é que faz? Rapaz, nós vamos dar um jeito de chamar ele aqui. Será que vem ou não? Não pode ficar sem, hein? Rapaz, Chama ele aí. vamos lá, vem cá, chega pra cá. Chega aí. Aqui, ele aqui, ó. É? Meu Deus, Esse aqui, ó. que é esse? E essa barba bonita aí? Isso ó? aí, ó. Aí, ó. Qual que é o nome desse rapaz? Esse aqui é o Lucão. Lucão? Agora nasceu o GM Opala Car Club. GM, o Pala Car Club. Nós três. Então, A gente fez uma votação, criamos o clube, né? isso depois da reunião da Max. Sim, Isso, depois, pode ser. aí, se não me engano, fevereiro de 2017, é que a gente decidiu, assim, por que GM Opala Car Club? Eu gostava de Opala, o Adriano também é Opala, o Lucas também gostava, né? E aí a gente, diante de vários nomes, né, a gente decidiu, e por que o GM? Que englobaria toda a linha GM, qualquer carro. Toda a linha. Qualquer carro do Não é GM, só Opala, não é só Opala, é GM, Opala Car Club, é tudo. Opala Car Club. Então era Monza, Cadete, Chevette, Se o Opala fosse o pai, e a gente galera via da assim, gente. Ômega. a gente via nos outros grupos, assim, assunto de todo tipo. Então esse grupo era assim, era para trocar ideia e assuntos sobre GM, né? E aí foi vindo um monte de pessoas, lá no início veio o Pablo, né? Que tem um Opala branco. O Pablo. Tá sumido, né? O Pablo tá sumido, tá precisando aparecer pra gente dar uns rolês aí, né? Mas o parceiro aí, se ele tivesse aí, o que ele queria dizer? Ele é apezeiro. Hoje ele é apezeiro, O Lucas, nosso parceiro aí, hoje ele mora no estado de São Paulo, né? Mas, Lucão, você tem que estar aqui no nosso próximo evento aí, Isso viu? aí, cara. Você faz Se parte. organiza. Você faz parte aí dessa história aí, tá? Então, isso aqui é uma singela homenagem, você tá aqui conosco. Mas o formato dele não é bem esse, não. Né? É pior que igualzinho, é tipo assim, é maior um pouco. Um pouquinho. É maior um... E o qual que é o carro que ele gosta? Na época, foi o seguinte, a gente sempre gostou de carro antigo. Tal, dificuldade, tal. Aí a gente achou um Fusquinha. Pagamos, acho que foi R$ 2.800 no Fusca. Era, isso em Pra quem não tinha, né? Mas pensa, R$ 2.800. Aí pagamos, pá! Aí começamos a futricar no Fusca, aí a gente mesmo, né? Cada um foi dando uma peça, né? O Uma Hélio- coisa que tinha. Eu, se não me engano, acho que eu comprei no Mercado Livre uma faixa branca pra ele pôr nos pneus, dei de presente pra... Você é meio que o pai assim, de uma galera aí, né? Já deu bicicleta. Tem muito isso, né? Essa união e compartilhar os sonhos. A gente se reunia, né, no espaço lá pra mexer em carro mesmo. E aí o Lucão, com esse Fusquinha aí, esse Fusquinha do Lucão andou muito nessas ruas de Jataí aí, viu? E logo assim, eu ainda não tinha carro. Porque eu não queria comprar qualquer carro. O meu sonho era um Opala, né? E eu ficava pesquisando e mandava pro Elhão, falava, ô Elhão, o que você acha desse carro? Não, esse carro é legal. Não, espera aí, esse aí não tá legal não. E aí eu ficava pesquisando e juntando dinheiro. Foi até o dia que eu juntei o dinheiro e fui buscar o meu primeiro carro, que foi um Opala Commodore 1978. Eu busquei lá em Itajubá, Minas Gerais, 1.000 quilômetros daqui. E vim rodando. É sério? Vim rodando. Sozinho, entrou. Desci no busão. Pior que não, porque ele era um 4 cilindros. Então, tipo assim, ele era um carro do dia a dia. Andava de boa, assim, bebia igual o carro de hoje em dia normal mesmo.
Então, assim, eu percebi que parece que tem um certo tipo de. Tem que ter um certo tipo de fidelidade entre os caras. Porque, por exemplo, para eu ajudar o Adriano com uma peça sem conhecer, será que rola? Ou tem que ter uma certa afinidade, um tempo de amizade? É assim, na verdade eu não digo nem afinidade ou amizade, mas a gente compartilha os sonhos, né? Tipo assim, eu tinha o meu Opala, né? E o Adriano tentando procurar o dele. E a gente, assim, com pouco tempo a gente adquiriu um pouquinho de experiência porque carro, assim, carro não é ano, não é... Ele é conservação e isso aí. Então, a gente... Até que apareceu um que falou, não, Adriano, esse aí, eu acho que esse aí dá pra ir nele. E a gente viajou, passeou bastante, viu? Esse Opalinha, vou falar, eu passeei bastante, fui nos encontros tudo aqui em volta. Fui mesmo. E tipo assim, você comentou um negócio aí, mas eu acho que no antigo mobilismo, não precisa nem ter afinidade. Você chegou ali, o cara tá passando uma dificuldade, você chega, o que tá acontecendo aí, irmão? Não, tá... O giclê aqui tá entupido. Não, nós já pega a caixa de ferramenta e já começa a ajudar o outro. Não, é bateria. Já pega o outro, já tem um cabo ali pra ligar na outra bateria. E antigo mobilista é dessa forma. Um ajuda o outro, não precisa nem de conhecer. Como diz o Wilson lá do Calil lá, é amizade de graça. Você conhece a pessoa na mesma hora. Aproveitando isso aí, conta uma história que foi marcante, um perrengue aí, algo que até que ninguém sabe. Eu não diria que é perrengue, Adriano, mas eu tava lembrando esses dias, a gente foi buscar uma caravana lá em São José do Rio Preto. Eu, o Adriano e o Lucas. Eu tinha na época um Celtinha, que é o carro de plástico, que a gente brinca, né? Vai eu, o Adriano e o Lucas, eu tinha olhado esse carro por internet, né? As fotos. E fomos lá buscar essa caravana. Chegamos lá, a caravana era um pouquinho mais ruim do que era nas fotos. Mas mesmo assim, nós adquirimos esse carro lá e aí... Negociamos lá, o Elhão, não, vou negociar aqui e vamos levar esse trem. E aí levamos, o carro não tinha bateria, nós tivemos que levar daqui bateria, tivemos que funcionar o carro tava meio que abandonado lá, né? E aí, na viagem foi muito nostálgico, assim, as pessoas tirando foto, e foi o primeiro carro que a gente buscou, se não me engano, né? Você lembra o que aconteceu no passeio? A gente vindo, né, passando ali antes de Cacilândia ali, já tinha rodado bastante. O carro pega de noite, moço. Pum! Apaga tudo, as luzes dele. Tudo que tinha de luz no carro, painel, farol, apagou tudo. Não foi bateria, não sei o que foi não. Aí tava funcionando, mas não tinha luz nenhuma. E aí o Hélio vinha... O carro tava funcionando, sim, mas... eu tava na rodovia dirigindo. Rodovia de noite, moço. Que loucura. Aí nós encostamos, o que aconteceu? Aí não sei, aí nós vai, futrica de lá, futrica de cá, nós não tem fusível. Queimou os fusíveis aqui. Não tem fusível, o que nós faz? Não, tinha um alicate lá, nós já catamos uma cerca de arame, nós já metemos o alicate nela. Rapaz, um improviso doido, hein? Fizemos o farol funcionar. Sério? Fizemos um ajuste técnico lá e... Mas outras partes do painel funcionou também? Não, só o farol funcionou. Nós acabamos de chegar em Cacilândia. Aí então, o outro carro foi na velocidade na frente e a gente foi marcando. Aí a gente tem um amigo nosso lá em Cacilândia, lá a gente ligou pra ele. O Daltinho, né? O Daltinho é um parceiro nosso. Daltinho lá da Cacilândia, um abraço, Daltinho. E aí ele organizou um eletricista lá, ele até brincou. Rapaz, eu ia contar isso agora, viu? Eu recém comprado uma caravana prata, eu tenho ela até hoje, tô restaurando ela. E o cara falou assim, rapaz, essa caravana sua não era de funerária, não? Eu falei, como assim de funerária? Ele falou, não, faz o seguinte, você deixa ela no sol, se ela feder, ela era de funerária. Rapaz, eu falei, mano, mas não é possível que eu entrei numa latada dessa. Esse homem ficou bravo, ficou vermelho na hora. Você viu o que o cara falou? Você trazendo um carro, mexeu no íntimo do Hélio. O carro quebrado, sem farol, eram já umas 9 horas da noite, o cara me larga. Daltinho fez aquela janta pra nós. Jantamos lá no Daltinho. Você vê o companheirismo, né? Na rodovia, Daltinho tem problema. Isso é que é um antigo mobilismo, que a gente fala. A gente ligou pra um parceiro, uma outra lá de Cacilândia, e falou, não, tem um amigo aqui e tal, a gente deixa o carro lá na casa dele lá, e vocês vêm pra casa, eu vou organizar uma janta pra nós aqui. Fez uma janta gostosa lá e tinha um barzinho. Era um espetinho que ele tinha. Espetinho, né? Tem até hoje o espetinho lá. Só pra você entender uma coisa, o que acontece? Essa parceria que é criada
entre, né, as pessoas que são apaixonadas por carros antigos, ela é única. Porque, ó, você ligar de noite para um amigo seu ou um conhecido e o cara se prontificar em ajudar, é porque ele realmente tem empatia pela dor do outro, Sim. não é? Então, parabéns por isso, né? Porque as pessoas só acham que vocês só mexem com graxa, gasolina, não tem o que fazer e a caixa do nada funciona toda hora. Pelo contrário, assim, o Messias e a gente tem uma união muito grande, sabe? Certo. E até um parceiro nosso, que é o Zancop, né? Ele tava restaurando restaurando não, ele deu uma Kombi pra filhinha dele, né? Já Quando ela faz tinha uns- 3 já anos, faz ela já uns- tem quase 30. Né? Tô brincando, Tem né? 5 anos que ela tem essa Kombi. E ainda não tá pronto. É a Não, tá Kombi. lá. Tá lá. É a Kombi da Letícia, né? E uma certa época ela estava abandonada mesmo. E nós chegou e falou, não, vamos pôr essa Kombi para rodar. E quantas vezes nós fomos para lá e cada um grudava numa peça, numa coisa. E aí a gente ia trabalhar, mas aí já levava uma carninha, já assava uma carninha, ia conversar fiado. E aí a gente grudava, mexia um pouco no carro, ia mexendo, inclusive, tipo assim, depois que a gente parou de mexer nela, tá do mesmo jeito até hoje. Essa foi a última vez, eu acho. Então ele precisa sempre de incentivo, né? Sempre. Esse aí, ele é ninja. Esse aí eu vou te falar. É aquele amigo que nós comentou que ele paga é IPTU do carro, que é imóvel, né? Ele não paga, né? PVA não paga, isso é IPTU. Só para as pessoas entenderem, IPTU é de casa, viu? Olha o Lucas rindo aqui, ó. Ô, mas, Hélio, o que acontece? Eu fiz o aniversário do Hélio ali e eu percebi que o Hélio é um cara, né, sentimental, um cara família, Muito. preza muito pela criação dos filhos, né? Aquela coisa toda. Eu lembro que ele se emocionou diversas vezes quando a gente, né? Ele assistiu o vídeo lá dele. Só que quando eu fui na casa dele, eu digo, vamos lá, vamos ver aqui, cara, vamos na minha casa. Moço, mas É fazer eu chorar de novo aqui. um museu, cara, de bicicleta. Tinha bicicleta no quarto, na garagem, você entrava um monte de bicicleta. Como é que surgiu essa paixão por muita bicicleta? Porque não é pouco. Quanto você tem? Não, eu tenho, acho que uma meia dúzia eu tenho. Não. Que a mulher dele sabe, você quer saber que a mulher dele Isso. sabe o tanto real. Que tá é isso, que ele declara pra mulher, né? Mas aí eu volto à questão da amizade e do companheirismo. O Adriano vai lembrar disso. Com certeza. Nós saímos Entendendo a história de que ele tá ferro falando. velho, olhando peça, que a gente brinca que é os garimpos. Antigamente, Ferro velho era de garimpo. a gente achava muita peça, tipo assim, volante, várias peças de carro, né? Igual ele falou que eram os garimpos, né? Que a gente é Ou era garimpo, ou era o shopping nosso, era os ferro velho. E numa dessas a gente foi num ferro velho e eu achei um quadro de uma monaretinha, só o quadro, só a monaretinha aro 14. Aí eu falei pro Adriano, eu vou levar essa aqui, porque meu filho já tava com o Matheus, o Patrick já tava com uns 4 aninhos, vou levar essa bicicleta pra montar pro Matheus. Aí a gente trouxe, aí eu comecei a comprar as peças e tal, e aí montei essa bicicleta pro Matheus andar, é uma Monareta Mirim. Aí a segunda já, não, agora eu vou comprar uma Monareta Aro 20 pra me andar junto com o Matheus. Aí eu conheci o Rodrigo, né, um parceiro nosso, que sabia tudo de bicicleta. E aí esse cara, assim, me ensinou muito de tudo que eu sei até hoje. Que ele saca foi muito o bicicleta, maior incentivador vamos dizer assim, das bicicletas ele foi o pai, né? aqui da cidade, né? Então ele... Tava aqui? Sim. O Rodrigo hoje, ele tem carros antigos também, mas ele... pra você ter noção, a gente conheceu ele que eu sabia que tinha uma pessoa em Jataí chamada Rodrigo que tinha bicicleta, mas não conhecia ele. E aí a gente ia fazer um encontro e eu saí procurando quem tinha o contato do Rodrigo. Aí liguei, mandei, acho que não lembro se era mensagem, alguma coisa, ou vai ter uma exposição e tal, e aí foi quando a gente se conheceu. E aí virou um amigo, parceiro nosso aí, nos ajudou muito. E aí as bicicletas, mais um, e aí virou o que virou hoje. A gente tá com uma coleção bacana lá. Bacana. Mas tem um número aproximado, assim, sem ser o que você declara todo. Umas 90 bicicletas. Nossa, cara! É que a mulher dele sabe, viu? Meu Deus do céu! Não, vamos lá, eu vou voltar. Isso é só na sua casa, e lá no Menéz. É ali na parede aqui também, tanto que já tem. Eu tô vendo aqui que é cheio de bicicleta. Mas, Hélio, vamos lá. Mas isso aí, só se interrompendo, Messias, é mente. Isso aí é montar uma bicicleta, restaurar, procurar uma peça, é descontração pra mente. É descontração, é tipo assim, no meu caso, eu tenho poucas bicicletas, eu tenho 5 bicicletas. Eu não gosto também. Eu tenho 5 bicicletas só, mas tipo assim, só bicicletas que
realmente teve no meu passado. Tipo assim, a minha primeira bicicleta, a primeira bicicleta do meu irmão que passou pra mim depois, né? A primeira bicicleta do meu filho, que eu comprei do Rodrigo, que é uma barrinha, uma Monarch barrinha, aro 14 também. Tá lá, guardadinho, restaurei ela, tá guardadinha. Aí eu tenho uma Caloi Cross também, que quando eu era adolescente eu tive uma também. Eu fiz igualzinho, eu queria fazer. Na época eu não tinha condição de fazer. Aí eu peguei, eu fiz igualzinho o que eu queria fazer, né? E aí eu tenho ela igualzinho. Infelizmente, essa bicicleta a original que ele teve se perdeu, né? Então ele fez um igual do mesmo modelo. Minha mãe deu minha primeira bicicleta, moço, pra um moleque que tava passando na rua. Mas não tem, hoje tem muito valor, né? Mas sabe o que eu percebo, gente? É que essa questão de carros antigos, dessas coisas antigas, elas constroem, na verdade, um sentimento de empreendedorismo. Por quê? Para você ter uma bicicleta nova, ou nova não, comprar peças para montar sua bicicleta antiga, você precisa ter dinheiro. E o que é que te motiva? É o sonho que você precisa realizar, porque sonhos é que movem as pessoas, não é verdade? Então, ó, ele tem, vamos diminuir aqui, ele tem 50 bicicletas, mas ele teve que trabalhar bastante para comprar essas bicicletas, continuar mantendo a família, né? Exato. E naquela época, Messias, eu falo pros meninos isso, eu devo ter começado com as bicicletas aí por volta de 2018, por aí, e lá era bem mais fácil, a gente tinha muito mais peça para adquirir. Eu vou citar um exemplo, que um aro 20 do Amonareta custava R$30 novo. Hoje você vai pagar nele usado R$150 e vai gastar 150 para recromar. Então hoje tá ficando muito difícil porque tá escasso, acabou essas bicicletas. Ou elas acabou, elas estão na mão de colecionador, é difícil demais de achar hoje. Então grande parte disso foi entre o ano 2018 até 2022, 2023 por ali, que foi onde foi a maior. Hoje a gente ainda continua restaurando, mas num ritmo bem mais devagar, até por causa disso, né? Escassez de peça, né? E mão de obra. Que já não tem. Exato. Que mensagem você quer deixar para os seus filhos com toda essa história, a forma como você cria eles, muito vinculado a esse encontro de carros antigos, enfim? Mas meus filhos, assim, se eu não estiver trabalhando, sempre que eu tô junto com eles, né? Então, é para mexer com o carro, nós estar junto, é para lavar, estar junto. Então, eu espero muito que eles continuem, assim, esse legado aí, gostem dessas bicicletas. E eu tenho o Matheus, que tem 13 anos, e o Miguel Patrick, que tem 5. Então o Matheus já quer dirigir os carros, já quer dirigir, já sabe dirigir alguns. Então, de vez em quando ele já fica por conta de lavar um carro, encerar, ele já faz tudo. Aí você faz a contrapartida, ó, você lavar, você Exato, você lava aqui que você vai dar uma voltinha. Mas ele sim, ele já gosta bastante. O Miguel tá na fase de bicicleta ainda, né? Ele gosta das bicicletas, mas todos os carros ele sabe o nome, ele sabe a cor, na rua ele vê um carro passando, ele conhece. Então, assim, eu queria que eles gostassem também. A gente não sabe no futuro, né, se eles vão... eles estão numa era muito diferente de nossa, né? Uma era muito mais tecnológica, né? Ensinar o filho no caminho. Mas a gente está ensinando, e com isso, eu vejo... Maior lição é a família, é a união e a verdade entre pai e filho. Então, pode ser que eles não gostem dos carros, mas essa união, esse sentimento aí, eu acho que vai ficar, no dia que a gente partir aí, eles vão ficar com isso aí no coração. Com certeza. E Adriano? Acabou de ser pai, né? Sim, com certeza. É pai fresquinho. Isso que o Hélio falou, tipo assim, eu acho que tudo que a gente faz... envolve bicicleta antiga, carro antigo, coisas antigas, tem som antigo, tem televisão, videogame, tem um monte de coisa antiga. Até o ser antigo, né? Até eu. Mas não parece, né, que ele é... Você tem quantos anos, Adriano? Placa preta, já pega uma plaquinha preta já pega. A carimba, a plaquinha preta ali. Carimba já. Tudo que a gente faz, assim, eu acho que a gente tenta envolver nossa família. Claro. O antigo mobilista, assim, eu já participei de motocross, de trilha, de moto esportiva, mas nada une a família igual o carro antigo. Carro antigo é sempre. A gente vai viajar, é claro, tem uma viagem ou outra que vai só nós, mas quando é um lugar especial, tal, assim, a gente leva a família, não tem como. E os filhos sempre estão juntos, passeando com a gente incentivando eles a gostar. Vamos andar de bicicleta, vamos, a gente anda junto, entendeu?
Eu acho que tudo, assim, no meio dos carros antigos não tem jeito. A família é o principal. Ó, mas vocês falando de família assim, eu vou entrar num assunto bem. Há um certo sacrifício também da família. Rapaz, Né? Com certeza. Porque passa alguns dias sem estar perto, tem que estar muito na oficina, mais com o mecânico do que com a esposa. Como que é essa relação aí? Assim, eu falo assim, a gente tá vivendo um momento agora que a gente tá tendo que se entregar um pouco mais pelo um projeto que a gente tem, né? Mas antes disso, eu acho que nem tanto, né? não, Que tipo assim, é mais suave, na verdade. É sazonal, né? Mas queira ou não, Messias, mesmo que a gente não seja diretamente, mais uma meia hora que você ficar à noite procurando uma peça num grupo ali, você tá deixando a família de lado ali também. claro. Você tá presente sem estar presente. é verdade. Então, assim, lá em casa, assim, a gente até um beijo aí, Viviane aí, porque tem que ter paciência demais. Daí eu mandar você fazer isso. Você já fez. Então, assim, tem que ter paciência. Ela tem até A demais, minha né? esposa, você tá doido, ela tem paciência demais da conta, eu acredito- me apoia demais, te amo, meu amor. É isso aí. Ana isso aí. Cristina, A gente tá no carro, aí o Adriano pega. Só que é assim, eu vou contar uma coisa aqui, gente. A gente tá no carro, aí o Adriano fala. Ele muda a voz, né? E aqui é com a gente. Não, cara, porque eu não sei o que. Aí a mulher liga: Oi, meu bem, como é que você tá, amor? tem que tratar bem, né? Já dá a ver, né? Bem, tem que É tratar. a mulher que realmente que manda. A gente Ali pode, manda em mim mesmo, rapaz. a Manda gente, em mim mesmo. né, Adriano, a gente não pode reclamar das esposas horas. Na hora- Elas aguentam muita coisa que. Mas é parceria mesmo. Isso aí. A minha me apoia muito, eu não tenho nada a reclamar dela. Ela sabe o momento que a gente tá vivendo e eu não tenho nada a reclamar dela, só. Eu acho que todos, né? Todas as famílias, a gente vê que as esposas. Tem um ou outro que às vezes questiona, principalmente financeiramente, né? Já que você tá Tem uns amigos nossos aí também que é meio passado, sabe? Tipo assim, os caboclos aí que tem 15 carros, Tem. sabe? declarado, né? Declarado, né? Fora os que não é declarado. E aí, Só que até que tem carro que tá 2, 3 anos que ninguém sabe nem. Tem carro fantasma. Tem carro fantasma. É um fantasma. que tá não aqui, tem dono, não tem dono aí. Tá lá na garagem. As esposas não sabem que existe, é os fantasmas. Tem uma pessoa dar uma louca numa mulher dessa, ela vai lá numa garagem. E esses carros aqui de quem é? Nós temos um amigo nosso aqui, parceiro sócio hoje da associação, que a cada R$1 que ele gasta com carro antigo é R$1 para comprar bolsa pra esposa. Ah, então. Tem esse mesmo. Boa, velho. Olha só se eu dar ideia, O hein? último carro que ele comprou, ele teve que dar uma viagem pra Europa pra esposa dele. Não vou falar o nome dele não, mas ele tem Ele não é muito alto, não. um Galaxy Landau. Não, mas já que a gente tá falando de cifra, vocês têm que ser honestos agora. Porque aqui é o lugar da gente falar a verdade, de revelar, ou mais ou menos. Eu quero uma coisa sobre cifras. Um pouco de cifras aí, vamos ver se a gente chega num consenso aí. Qual o valor assim mais exorbitante, ou numa peça, ou num carro, que vocês conseguem falar aqui? Eu vou dizer assim, Messias, no meu caso, tá? No meu caso, eu acho caro aquela peça ou aquele serviço que não ficou bom. Então, assim, isso a gente, principalmente quando depende de mão de obra, então no meu caso, eu acho caro quando é um serviço que você pega aquela peça e não ficou do jeito que eu queria. Então, isso ficou caro. Mas, assim, nós temos bons profissionais, boas peças. E o carro antigo hoje valorizou muito, né? Hoje é uma das. É quase uma commodity, né? Tem muita gente comprando carro antigo para investimento mesmo. É commodity. Então, isso traz peça subir, mão de obra subir. Pra você ter noção, assim, pra você pintar um capô de uma caminhonete comum, custa. Vou citar um exemplo aqui, custa R$800. Pra pintar um capô de uma caminhonete antiga custa R$2.000. E tem muito menos pessoas dispostas a fazer da caminhonete antiga do que da outra. Então isso vem dificultando, onerando muito. E ter carro antigo e manter hoje financeiramente está ficando cada dia mais difícil, mais oneroso, mais caro. E não tem muito profissional também que faz, né, o serviço, né? Que é aquelas profissões que os filhos, os netos não estão acompanhando. Não, eu falei pro Lobó, né, Rogério? Sim. Que eu fui lá e tinha um senhorzinho que pinta, faz os esqueminha dele lá e tal. E eu comecei a analisar ali, eu digo, cara, daqui uns dias
esse senhorzinho pode morrer. Sim. Quem é que vai ficar no lugar dele? Porque ele faz um trabalho muito específico lá na Tá garagem. acabando, tá acabando. Né? É, assim, até não é porque morreu não, é porque chegou na idade que não dá conta de trabalhar mais. Não, então, Então, tinta, tipo né? assim, Pulmão, aquela coisa. então tem muitos aí que estão parando e tá acabando os profissionais, sabe? É verdade. Mas, ó, eu quero saber uma peça que vocês colocaram e se arrependeram, um dinheiro que foi perdido. Eu acho que eu nunca me arrependi de nada que eu comprei, não. Já comprei peça de R$ 2.500, né? Mas tá lá e eu tô satisfeito dela tá lá. Não, eu da minha parte, assim, de tudo que eu já restaurei, assim, o prejuízo foi uma vez que eu comprei umas rodas que nunca existiu. Nunca chegou. Nunca chegou, né? A gente comprou por aplicativo aí, pagamos e nunca mais essa roda chegou. Certa hora chega essas rodas aí, mas já tem uns 3 anos que nós pagamos essas rodas e nunca chegou. Mas hoje em dia essa rede de antigomilismo é muito ampla, sabe? Principalmente grupo de aplicativo. Então, a maioria das pessoas são idôneas. Dificilmente uma pessoa que está num grupo que anuncia uma peça que não existe. Já em redes sociais abertas ainda existe as picaretagens. Pra você ter noção, uma vez eu tava comprando uma carroceria de C15. Você lembra disso, Adriano? E o cara falou assim, não, eu vou te fazer X, você me manda a metade disso aqui, a hora que eu postar ela aqui no correio, aqui na transportadora, você me paga o resto. E aí eu já tava para depositar e pedi uma foto. E ele mandou uma foto da carroceria, embalada e tal. E eu tava comprando uma carroceria Chevrolet de C15, né? E aí eu fui aproximando a foto, era uma carroceria de F1000. É uma carroceria Ford. E aí, se você aproximava um pouquinho, tinha um telefone no vidro da plataforma. E eu peguei e liguei pro cara e falei, não existe isso aqui não. Então eu quase caí num golpe. Infelizmente, por pouco, né? Infelizmente tem ainda, além de estar tudo muito caro, ainda tem muita gente se aproveitando da situação, né? Que era uma peça rara, né? Uma carroceria de C15, não acha mais. Então o cara tava se aproveitando. Qual que é o seu melhor carro, sua maior paixão? O meu Opala, né? O que foi o primeiro, né? Que era sonho de criança, é aquilo que a gente gravou no meu aniversário. É um Opala 79. Eu gravar ele também no meu casamento. O Adriano casou. Poucos que dirigem ele, viu? Eu sou um deles. E o Adriano, no casamento dele, ele com a Ana Cristina, ele tem ele vai ter uma recordação pra sempre aí, daquele carro no casamento dele. Eu tenho a recordação do meu lá em casa. Que eu vendi ele pra fazer muro, pôr o portão, concertina, cerca elétrica. Eu vendi ele pra fazer essas coisas lá em casa. Aí toda vez que eu olho pro muro lá em casa, eu lembro do meu Opala. Aí eu falei assim, a senha da minha internet, aí eu coloquei o nome do meu Opala lá. Vai ser pro resto da vida o nome do meu Opala. Essa pergunta que você fez hoje, por coincidência hoje, cedo minha mãe, abraço mãe, te amo também. Filho, me manda a foto do carro que você mais gosta. Não sei nem o que ela quer, mas ela pediu. Eu falei, mãe, mas eu gosto de todos, como é que eu vou te mandar uma foto? Ela falou assim, não, então manda o que você achar melhor aí. Eu peguei e mandei uma foto pra ela, então assim, é difícil O Opala tem um sentimentalismo pra mim, que foi o primeiro, né? A gente viajou bastante, eu acho que os 3, 4 primeiros anos, rodamos muito em conta. Em muito 2017, a gente, dali pra frente... Andamos muito, esse carro tem muita história. Né? Passeou muito e tal. Muita história. Eu acho que os abelhudos estavam meio cansados, os idosos, os anciãos. Veio a segunda levada. Aí entrou a gente, e tem que ser assim, né? Tipo assim... Eles deu uma descansada e a gente meio que assumiu ali na época, né? E aí a gente começou a fazer os... Então vocês são o segundo clube, né, que vem precedendo essa formação da Associação Jaca. O nosso amigo é Lucas. Lucão. Lucas tá aí. Lucas não tá falando muita coisa. Não faz parte da Jaca, não. Não. Só do GM. Só do GM. Mas quantos associados... Balança a cabeça aí, Lucão. Quantos associados tem nessa GM? O GM, assim, hoje é um clube, né, um grupo aberto. A última vez que eu olhei, ele tinha 130 pessoas, mais ou menos, né? 130? Esses clubes, talvez as pessoas repetem, né? Você vê, tem gente que é do Abelhudos e também é do GM, então, talvez repete as mesmas pessoas, mas deve ter... Dos 130 que estão lá, deve ter uns 100 que tem carro antigo, né? Que tem carro na linha GM lá que tá no nosso clube. É porque GM é tudo, né? Monza, Chevette, Cadete, Opala.
Ômega, tudo. Tem membros de dá para ser um clube maior. Tem membros de outras cidades também que tá lá, né? Não é só de Jataí. É amigos nossos, né? É. Que a gente fez né, nesses passeios que a gente faz, né? Mas já que vocês estão falando isso, primeiro Hélio, conta para as pessoas o motivo maior, né, de vocês continuarem investindo em carros, continuarem gostando de carros. Você ainda investe em bicicleta? Menos, mas ainda tem Menos, mas uns ainda projetos tem. pra finalizar ainda. Qual que é? Eu quero que você explique para as pessoas o que é que te move a fazer isso. Então, o carro antigo, além da gente gostar, curtir, vamos dizer assim, uma poupancinha, né? É um bem. É um bem que está valorizando. Com certeza. Né? Então, a gente às vezes compra, vende algum carro ou outro, e sempre a gente ganha um troquinho. Então, O Opala seu é resultado disso. É. O preço que ele pagou no Opala, ele não vende pelo triplo dele hoje. Pelo triplo do valor do Opala. Não, sentimental. Valor de mercado mesmo. porque é aquilo que eu vou ter falar. Hoje, a primeira coisa que mais valoriza no mundo são os vinhos, e a segunda coisa que mais valoriza no mundo são os carros antigos. Economia. Exato, são os carros antigos. E aí dentro dos carros antigos, alguns valorizam mais que outros. Por exemplo, Kombi, Maverick. Como é que mais valorizou? Maverick, Opala, são os carros que, se você investir R$1 neles, você tem retorno de 2 dentro de um ano. Aí a pessoa fala assim, é caro, mas é porque... Tipo, Também assim, tem um valor ela não, monetário, né? ela não entende que, tipo assim, o carro antigo, ele não vai pegar e vai baixar o preço. Da agora pra frente é só valorizar. É igual imóvel, né? Exato. É móvel. E se for um carro bom ainda, aí que ele valoriza mesmo. Só não o dos anos, né? Que ele não terminou ainda. Não, os dos anos, assim, não valoriza nada, né? Coitado do velho. Com tudo que a gente fez nele, assim, não... Mas um dia sai, que a Letícia esse dia tá fazendo conta, dentro de 10 anos mais ou menos ela vai formar e é capaz que ela vai terminar aquela restauração lá. daquele... Se depender do pai, Então, contando tudo, uns 15 aninhos aí, então se a gente vai pagar IPTU mais 15 anos. Se a gente torcer, então... Olha, então mais um motivo para vocês apoiarem e investirem em carros antigos, né? Porque eles têm uma alta rotatividade econômica. Você pode tanto ter um valor sentimental quanto monetário, né? Porque é preço e valor. Tudo isso envolve muita paixão, muita dedicação, porque não é só alegria não, tem os perrengues, né? Tem a dificuldade que passa, né, aquela correria, mas As raivas que passa. a raiva que passa E passa muito, hein? passa muito, eu sei, mas a paixão supera tudo, né? Eu falo, tipo assim, a pessoa, queria comprar um carro. Cara, compra um carro pronto, cara. Né, mas eu quero... Teve um amigo nosso aí, eu quero um Fusca. Falei, não, então vamos comprar um carrinho pronto. Né, mas eu quero fazer. Cara, você não sabe o que é fazer, cara. O que aconteceu? 3 anos depois ele fazendo o Fusca, desgostou do Fusca, terminou o Fusca, vendeu o Fusca. Exato. Nem andou no carro. Nem andou no carro porque desgostou, passou raiva com pintura, com eletricista, com lanterneiro, com tudo. Passou raiva com tudo, desgostou do carro. Então, muito melhor comprar um carrinho pronto, você não vai ter dor de cabeça, já vai passear no carro, entendeu? Já nós temos outro parceiro aqui que eu lembrei agora, Adriano. Nosso parceiro Éder, Bolinha. Esse Rapaz, ele já tá com uns 5, 6 carros aí. Recentemente comprou uma Opala. adquirir uma joia. Não, esse aqui eu vou fazer devagar, deixa ele aí, a hora que tiver de jeito eu vou mexendo. Já comprou roda, já comprou motor, já tá quase, o carro já tá andando e já vai restaurar logo. Porque ansiedade não deixa você deixar carro parado pra restaurar, não. Você quer ver ele pronto. Cara muito ansioso sofre, viu? Sofre, eu sei que tem que ter muita paciência, dedicação, sempre tem aquele sentimento de customizar para deixar mais interessante, bacana, ou deixar ele mais original possível, mas isso gera muito custo, né? O carro antigo, Messias, você pode ter 3, 4 carros do mesmo ano, mesmo modelo, mesma cor, mas não vão ser iguais. Em algum momento Aí já da é história, uma coisa de mulher, porque mulher não vão ser faz iguais. Verde, Não é verde, igual. você quer- não são iguais, nem o Mas cheiro, não é nem igual. nada. Cada Cada carro- dono tem sua história, tem suas características. Teve o dono que colocou algum acessório, alguma peça que diferencia todos eles. Gente, vocês querem deixar algum recado, falar alguma coisa pra galera? Já tá acabando já? Já tá acabando? Ué.
Não, o recado é o seguinte, é que a gente continua com muito otimismo, né? O GM Opala Car Club continua com otimismo, continua colaborando, né? Agora com a Jaca, com os encontros, e a gente não vai deixar morrer a cultura do antigo mobilismo em Jataí. A gente sonha grande, a gente sonha alto, a gente sonha em um dia ter um espaço, ter um museu, ter outras coisas. Então, a gente veio, na verdade, o GM veio para somar forças no Abelhudos e, igual o Adriano falou, no momento que a turma estava dando uma fraquejada, cansada, a gente deu um arranque, né? E aí hoje está vindo outras pessoas ajudar a gente para fazer as coisas acontecer. Então, o antigo mobilismo é muito bom por isso, né? Que pessoas novas, pessoas com sangue novo, vem assumindo, vem ajudando e a gente vai passando o que a gente sabe pra seguir. A gente cansa, né? Uma hora a gente também vai cansar e outras pessoas assumem o legado aí. O português lá, ele parece que ele não cansa, não. Não, ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, rapidão. A gente foi em Goiânia, foi numa garagem que tem um possível carro, né? Que tem um carro, na verdade, que possivelmente foi o carro da esposa do Hitler. É um carro avaliado em 6 milhões, é isso? É esse que é 6 milhões? Ou é aquele outro? Ele é um carro que é único no mundo, né? Isso. Aí você vê a questão da valorização. O proprietário comprou ele por R$400 mil, e menos de 30 dias depois, a mesma pessoa o corretor que vendeu, lhe ofereceu pouco mais de R$500 mil no carro. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, falou, mãe, acabei de comprar o carro, já tô ganhando 100, né? Não quis vender. É um colecionador muito renomado lá na cidade de Goiânia, o Etereldes, né? E o curador da coleção é o Carlinhos Português. E aí ele falou, não, vamos investigar. E aí eles começaram a investigar a história desse carro e há a possibilidade desse carro ter sido usado e ter sido de propriedade da esposa do Adolf Hitler. E se isso for verdade, Messias, é um carro que nem tem preço. Que de 400, 500 mil aí, eu te falo que é carro de 5 a 10 milhões de reais aí, então. E aí, lá na coleção dele tem. Aí entra a parte que ele falou da valorização. Tem um carro lá que eles pagou 1 milhão de dólares que eles comprou lá nos Estados Unidos. Isso aí mesmo. Eles pagou $1 milhão. É um Rolls Royce V12 que é único no mundo. Verdade. E já teve, se eu não me engano, não sei se foi 4 milhões já ofereceram pra ele. E ele não aceitou. Então, tipo assim, essa é a valorização do carro antigo que a pessoa tem que entender. Entendeu? Não é tipo assim, você também não vai sair comprando qualquer carro. Você não vai sair comprando qualquer carro pensando que ele vai valorizar. Você tem que saber comprar o carro certo, o carro que vai valorizar, né? O antigo mobilismo no passado existia muito, Messias, as séries, as edições. Então hoje, uma edição, um exemplo, essa última Kombi agora que saiu em 2014, que foi a Last Edition. Foram produzidos 800, depois mais 800. Então é uma edição limitadíssima que vale muito dinheiro, porque só tem aquelas no Brasil ou no mundo. E dessa forma, no passado, tinha muitas essas edições ou séries. E aí, esses carros, essas séries, pra você ter noção, um carro que nós somos fãs demais, um dia ainda quer ter, se Deus der saúde pra gente trabalhar, ainda quer ter, que é um Opala Diplomata 92. Virou ícone. Um Opala Collector, que foi os últimos que saiu em 92, hoje já é de mais de 3 dígitos aí de preço, né? Então só que é uma edição que foram os últimos. Então a gente também, na hora de investir, de restaurar, de comprar um carro, essas edições ou essas séries valoriza muito. Para quem pensar justamente em investimento, né, valoriza muito. Mas aí tem aquele carro também que tem uma lembrança. Meu pai teve um Fusquinha azul, então não interessa série. Eu quero um Fusca azul para... É igual aquele Fusca que tá lá, aquele que tem, como é que chama ele? Split window. Isso, que tem a massa, como é que chama aquela... A seta bananinha, né? Seta bananinha. É um Fusca alemão, 1951, que tá na coleção. 400 pau. Possivelmente a gente pode ver ele aqui em Jataí aí nos próximos dias, viu? Eu queria que eles trouxessem aquele também do carbureto, que eu achei muito massa aquele carro ali. E não tem... o que liga o farol com o carbureto, possivelmente eu acho que ele não vem, não. Que lá é um Fiat único no mundo também. Cara, o negócio é que ele é um carro muito grande, assim, quase a minha altura, velho.
Eu tenho um 1,79. Madeira, né? Madeira. Então assim, é filme, você olha no carro, caramba, você traz a história quando você vê certos tipos de carro. Né? É aquele que eu entrei nele, dei uma acelerada ali, qual que é? Você entrou na limousine, né? Na limousine, tem a limousine, mas... Não, aquele você acelerou o do Senna aí. do Senna, né? Você acelerou Conta aí esse negócio do Honda, Senna. você acelerou um Honda Acura, Acura. que foi um carro... NSX. Isso, A que o, Acura é NSX. que o Senna participou do desenvolvimento desse carro. Quanto que é um carro daquele? Aquilo, o preço é muito, muito alto. Poucos no Brasil. O Senna tem um, né, vermelho, que na época a família... Mas tem ainda, né? Queria que ele tivesse, eu queria que ele tivesse. Mas ele, na verdade, o A família dele Suichiro, ainda tem. Suichiro Honda, que é o CEO e dono da Honda, né? Na época que o Senna já era famoso, convidou ele para ele ajudar a desenvolver um carro que ganhasse das Ferrari. Um carro Honda que ganhasse das Ferrari. Então o Senna deu vários palpites nesse carro, de suspensão, de motor, até o carro ganhar das Ferrari. Aí quando o carro ganhou realmente das Ferrari, a Honda lançou esse carro, que é o Acura, e deu um de presente pro Senna, né? Farolzinho, né? Exatamente. E a coleção desse... do Até lá A em intenção Goiânia. era ele ganhar das Ferrari. Né? Sim, e ganhou. O carro só ficou pronto depois que ganhou. Né? Então, Tem noção que você acelerou um carro que foi desenvolvido pelo Senna, cara. É. Tá doido. Você acelerou um Acura vermelho, do Senna é preto. Deve a nós, hein? Você tá devendo, né? Não, é verdade. Olha, vocês não... Porque assim, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu entrei em 3 garagens com milhões ali dentro, cara. Acelerou, Messias, um Acura vermelho, né? E o carro que o Senna tá com a família hoje é um Acura preto. Mas como é a história daquele carro também que uma empresa copiou para fazer um outro modelo que só aquele cara... Não, esse carro foi um carro que é de propriedade do Carlinho Português. Isso. Que ele fez uma customização por conta dele no carro. Para-choque, frente e traseira que ele gostava. E aí a própria empresa quis lançar um carro daquela forma. E aí existe esse carro exatamente igual, o carro hoje original é exatamente igual à customização que o Carlinho Português fez. Olha só, Um modelo, exatamente, eu não tava lá com vocês nessa... Não, cara, é muita história assim, muita história foda, bacana. Antigo mobilismo é história, é tempo pra falar, tem muita coisa boa. Bastante coisa, só que eu quero dizer pra vocês assim, eu já não andei, né? Mas o Humberto Macchione tem aquelas Range Rover, né? Que é aqueles bem customizados, bem bonito, madeirinha ali, e custa caro. Sim. Mas aí eu dizia assim, cara, eu já nunca entrei dentro de tanto dinheiro. Mas depois que eu fui lá, aí acabou. Não, é lá que você conhece. E que dia que você imaginou que Goiânia tinha uns galpões daquele jeito? Não achei. Não achei. Mas uma coisa eu posso dizer, que talvez o nosso amigo não vai estar aqui, mas eu quero dizer pro Armando, que de todas as garagens que eu andei, de todas, essa aqui é a garagem mais top que tem. Sim, a mais você falou isso pra mim. a mais lá em bonita. Goiânia. Eu fiquei admirado. É que tipo assim, lá eles usam a garagem mesmo só pra guardar o carro. Né? Aqui a gente movimenta, trabalha, Se diverte. se diverte aqui o tempo todo, né? É copiar a Jaca, gente. Copiar a associação, a perfil garagem. Porque os caras aqui, ó, além de às vezes na garagem tem muito Mas lugar tem pra alguns que colocar tem. carro. Tem alguns que tem. É porque você não foi na dos outros, né? Mas tem. Não, mas nessa que eu fui, que tem milhões lá dentro, né? Muita coisa boa, É está porque você foi nos galpão só de carro pra reformar. Você não foi nos do pronto, não. O seu Terels, ele vai fazer um galpão lá em Goiânia, Sim. né? Só com os carros prontos dele. Outra coisa que eu quero lembrar, o carro que o John Kennedy foi assassinado, tem um modelo lá também, não é isso? Tem. igual. Tem um carro lá também, uma Mercedes, que foi do Bernie Eccleston, que é o CEO da Fórmula 1, né? Foi o CEO, tá lá na coleção também. Às vezes quem tá de fora acha que o pessoal que mexe com carro é leigo, é brutão, não entende de nada. Mas você pega um homem, até com o pessoal daqui, um português lá, como é o nome dele? O cara, né? O cara culto, conhece cada carro, cada detalhe. Cara muito fera. Tá de parabéns o automobilismo brasileiro e do estado de Goiás, né? Exatamente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que pra mim é isso aí mesmo. Foi muito bom essa entrevista, assim, a gente apresentar pra população e pro pessoal aí Conhecer a história do nosso clube, né? A história do Gêmeo Opala Car Club. essa história do antigo mobilismo já tá aí, né?
A gente fica muito feliz de estar contando nossa história aí, pessoal. Você já foi uma geração que já pegou uns carros mais... uma época mais evoluída, né? Sim, com De certeza. 17 pra cá já é uma... Só que assim, eu desde pequeno eu sempre gostei de carro antigo. Mas aqui, pensando em Jataí, eu acho que o que mudou muito de 2017, 2018 para cá foi o nível de carros. A gente tem carro aqui tão bom quanto que tem em Goiânia. Pois é. Então, assim, os colecionadores aqui têm investido tanto quanto Goiânia. A gente tem carro aqui também de R$1 milhão, até mais. Carros ícones, carros únicos. Né? Aqui na garagem mesmo tem uma caminhonete que é só ela no Brasil. Tem um, Tá então. vendo? A gente é importante, gente. Ó, Jataí é tão importante que nós temos uma história de nível nacional. Foi aqui na cidade de Jataí que nasceu Brasília, certo? E se não fosse a pergunta de um jataiense, o interior do Brasil nem teria se desenvolvido. Sabe-se lá como estaria o Brasil. Porque a atitude de JK de construir Brasília e fazer com que houvesse a modernização do interior, isso foi muito importante, né? Desenvolver, hoje a gente está numa cidade que tem uma economia bacana, tem uma galera muito bacana. Eu gosto dos meninos aqui, aprendi a gostar dos meninos através do Hélio, o primeiro que eu conheci, já conheci o Adriano, músico aqui da cidade. Fala da Rota 060 rapidão pra gente terminar. A banda, a gente toca, como eu gosto muito de carro antigo, né? Minha banda toca muito flashback, muito rock anos 80, 90. A gente vai Boa, hein? mais nessa Essa é uma pegada banda aí. boa, hein? Então faz o seguinte, olha pra câmera lá e faz o seu merchan, o seu corte pra ir pro seu Instagram sobre a sua banda. Fala aí, joga lá. Pessoal, nós somos a banda Rota 060. Dá uma passada lá para conhecer nosso trabalho. Com certeza vocês vão gostar, hein? Ó, e em breve o Hélio vai montar ali o seu Museu das Bicicletas. Porque eu acho que não tem um cara aqui que tem mais bicicleta que o Hélio. Pro museu que a gente quer montar do carro antigo aqui na cidade, ele já vai ceder Sim. umas bicicletas pra gente colocar à disposição. Esse lá. museu, se a gente conseguir, e a gente vai, com certeza a gente vai deixar umas bicicletas lá pra gente, para as próximas gerações saber o que é uma monareta, o que é uma berlineta, o que é um velocípede. Então isso aí a gente vai A gente organizar. começou a gravar aquele takezinho do seu filho lá no carrinho e tal. Mas eu vou até falar pros meninos depois, a gente criar um clipezinho, né? Com a bicicleta moderna, na atualidade. Bicicleta moderna não, bicicleta antiga na atualidade, para mostrar para as pessoas como que era. Porque tem muita gente que nem lembra, nem se importa com isso. Vamos fazer, né? Estamos à disposição. Vamos Beleza? É isso aí. Muito Obrigado. obrigado e vamos para o Agora é o Loucos por Fusca, né? Loucos por Fusca. Agora a gente vai falar só de Fusca, gente. Coisa rapidona, mas vai ser massa. Valeu! Valeu. Alô.